espera lá. Mas está bem? Está? Jesus, pá. E Por mim começamos assim. o dele não está. O que é que não está? Espera aí. E agora? Está? Eu agora penso. Estava à espera que dissesses que não, porque ele é muito feio. Pá. Normalmente a mim foca mais rápido. Percebes? A ti é por isso que tem problemas. Nem acredito que vou outra vez mais um ano com este gajo. Mais um ano E agora com este sim. gajo. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. a minha ideia é atacar. We are back! Depois de tanto tempo paradinhos, pá. Só se foste tu, porque eu continuo aí com podcasts. Tem missa na área, não é? É, E exato. como é que tem sido o feedback? Bem fixe. Bem fixe. É fixe? Mais fixe do que maturares a mim? Pá, claro, não é? E em termos de posso estar a controlar as coisas, sou eu que trago os temas, não passamos o tempo, é sempre 30 minutos. Se não ouviram, ouçam. Tem mister na área, é falar sobre treinadores portugueses no Brasil. 30 minutinhos, É fixe. rasgadinho. 30 minutinhos, falamos sobre muitas coisas porreiras no futebol brasileiro, que não temos cá, tipo o calendário apertado, porque eu agora que vejo como é que é no Brasil, sinceramente aqui é para meninos, Falamos de 60 jogos por época, uma coisa mesmo. sim, e viagens malucas e não. Foi muitas nada horas a e ver, tal. nada a ver. Epá, eu que não volto a ouvir aí nenhum treinador. Também o nosso amigo Carvalhal foi embora, não é? Verdade. Mas não Como é que era? Jogar de 3 em 3 dias, não é? era um flagelo. Nós até chegámos a fazer flagelo. um artigo sobre isso e a explicar, e realmente o Braga era a equipa que fazia mais jogos. Sim. Já estamos a divagar muito. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Bom estar de volta. Bom estar de volta. estar de Estavas volta. com saudades? Estava, sim, senhor. E atenção, eu sei que muita gente só nos ouve áudio, mas quem espreitar o vídeo, porque nós este episódio estamos a fazer vídeo, por favor venham ver aqui o Mr. Pêssego, porque Ricardo Lestre trouxe uma camisa maravilhosa e desapertaste mais um botão. Não. Que é Queres que isso? aperte? Queres que aperte? Epá, sei lá, eu estou-me a sentir um bocado intimidado. Estás, não sei se o pronto. Zé, que é o nosso cameraman, também está. Pá, sabes que é assim, hoje por acaso foi dia de peito, percebes? Foi dia de peito? Peito e tríceps. Almoçaste? Por isso, Peito e tríceps, meu não se brinca aqui. Ai, as saudades que eu tenho deste gajo. Anda lá. Ora bem, e nós, para começar, o primeiro... Opa, assim não dá. Peito e tríceps. Agora percebo porque é que estava desfocado. Anda lá. Queres Ora bem, falar e nós, de... para começar, este primeiro ataque rápido, Powered by Bwin, é da época 22-23, vamos falar do... Acho que já vai deixar de ser Power by Bwin. Vamos ver. Mas pronto, anda lá. Ei, Ei, opa, desculpa. Anda lá, não interessa. Não interessa. Ora, então vamos falar do campeão Vamos nacional. falar do campeão nacional. Até porque estivemos os dois lá. Estivemos os dois lá, tivemos problemas de net e por isso Exatamente. foi um 31 ali a certa altura para fazermos o nosso trabalho. Mas devo dizer que, no meu caso, foi o meu primeiro jogo ao vivo esta época e foi, acho que o segundo jogo que eu vi de todos os jogos. Ok, espreitei a Supertaça e tinha visto em trabalho, mas na televisão, o Sporting contra o Wolverhampton. De resto, nada. Por isso, ainda aqui meio a apalpar. Mas portanto, o Porto está forte, está faminto, como nós também escrevemos, e nem parece que foram campeões. Eu sinceramente eu olho para o Porto e parece que outra equipa foi campeã e estão com tudo para tentar inverter aqui o cenário, o que eu acho que é muito bom e acho que tem tudo a ver com Sérgio Conceição. Claro que os adeptos querem sempre, isso aí é inegável, mas isso, não venham com histórias, quaisquer adeptos querem sempre, não é? Agora, Sérgio Conceição é insaciável, consegue transmitir muito isso aos jogadores. Neste jogo contra o Marítimo que nós vimos, achas que foi, não querendo tirar mérito ao Tondela, mas era um nível de dificuldade diferente, não é? O da Supertaça. Também há sempre aquelas dúvidas de início da época, é sempre o primeiro jogo oficial. Mas achas que este aqui foi realmente o primeiro grande teste do Porto? Não, acho que ainda não. Sim, eu estou a falar dos primeiros jogos. É assim, não considerando a Supertaça. Claro que a Supertaça tem que sempre se considerar, mas é... o grande teste, quer dizer,
Não, um grande teste é um jogo em que eu consigo atribuir aqui uma dose de 60-40, 50-50, não é? Este jogo, opá, entre aspas, com maior ou menor dificuldade, imaginaria que o Porto ganhava, não é? Ao Marítimo, mas eu acho que o jogo que o Marítimo deu alguns tiros nos pés. Exato. É verdade, acho que foi ali um bocadinho teimoso naquelas saídas e obviamente o Porto aproveitou. E o Porto já é uma equipa muito forte na pressão, já sabia. É isso. Na altura, no final do jogo, até perguntei ao Sr. Conceição se ele não... E recebeste um elogio. Sim, parabéns, os meus parabéns. Isso não interessa. Se ele preferia jogar contra equipas com um bloco mais baixo, como aconteceu contra o Tondela, ou se preferia apanhar equipas como esta, que obviamente, atenção, traz um risco também jogar contra estas equipas, porque nós vimos o Marítimo ali nos primeiros minutos a sair várias vezes muito bem da pressão e a colocar bolas no ataque e depois a projetar vários jogadores no ataque. Criou oportunidades também, antes do primeiro, depois do primeiro, teve alguns lances de perigo, efetivamente, e acho que isso tem a ver também com esse atrevimento. Agora é preciso não estar sempre naquilo, não é? Uma equipa que se apresenta num estádio é ousado, mas vindo de Vasco Seabra não surpreende, não é? Epá, não me surpreende, mas acho que é um bocado ousado demais? Sim, prejudicial. Eu não quero chamar teimoso, porque tem a ver com identidade, e isso eu não vou contra identidades, não é? Mas há, às vezes... Mas o Vasco Seabra também reconheceu isso. Para ele não é inegociável... O bater bola. Não pode bater bola. Não, pode bater, obviamente. Acho que a equipa foi ali um bocadinho imatura em alguns momentos. Mas estamos aqui para falar do Porto. E sinceramente... ainda não tendo visto, por exemplo, tenho ouvido muito que o Benfica tem estado num hype muito bom e conseguiu 2 bons resultados em jogos oficiais. Ainda não vi. Temo que a passagem para uma linha de 4, quando eu digo ainda não vi de forma profunda, mas temo que a passagem para uma linha de 4 possa ter algumas dores associadas. Não é por acaso também que o Vertonghen saiu e foi Morato para lá, porque é um jogador mais fresco, mais rápido, mas acredito que aquela defesa em jogos a doer possa sofrer um bocadinho mais. Agora, é uma equipa que tem tido outra dinâmica ofensiva e que com o Ricardo Horta, como tudo indica, que vai para lá, vai. Mais um enorme upgrade, não é? Acho que sim, acho que é uma boa solução para aquela zona dinâmica. Agora, voltando ao Porto, eu sinceramente, apesar do Sporting, eu acho que o Porto é bem favorito para este campeonato. Aliás, eu devo dizer, nesta altura, se calhar no final de agosto, e com algumas movimentações, já posso não achar tanto isso, mas nesta altura, eu diria que o Porto reúne uma boa dose de favoritismo para ser campeão, e se calhar ficaria surpreendido se não fosse, sinceramente, porque o Benfica tem mudança, não é? Tem a mudança. O Sporting parece-me que anda aqui ainda ali um bocado coxo. É verdade que o Sérgio Conceição, sem dúvida, nas declarações que vai tendo, também demonstra que não está ainda 100% satisfeito com o seu plantel e que espera receber pelo menos mais um homem para o meio campo. Se vier o homem do Atlético Mineiro, cuidado. Zaracho, não é? Um Zaracho. Mas é um jogador de características ofensivas, ou seja, acho eu. Não é? Não acho, mais ou menos. Não, mas é o substituto direto de Vitinha, digamos assim? Não, é assim, não vai haver substituto direto de Vitinha. O substituto direto de Vitinha, se fosse para jogar no mesmo sistema, se fosse para jogar com a mesma dinâmica, com o mesmo estilo, o substituto seria o Eustáquio, não é? Mas no jogo... está visto que não é. Não é porque eu no jogo contra o Mónaco realmente percebi que o Eustáquio não pode jogar nessa posição. Normalmente tem que jogar um bocadinho mais recuado. Não tem a mesma pedalada que tem o Vitinha. Não é um homem tão forte no transporte de bola. Não é um homem que te garanta bons passos, bons remates e que faça passos a rasgar galgando metros no terreno. Mas espera aí, mas o Vitinha vinha muito de trás para a frente. E é isso. Tem um andamento diferente. A dizer que o Eustáquio não consegue isso? O Eustáquio para mim é mais organizador, ou seja, distribui mais melhor, parado, distribui melhor o jogo. Ok. Parado. Não, atenção, eu quando estou a dizer isto, estou a dizer no sentido
ter um jogador com algumas características parecidas. É muito difícil substituir o Vitinha. Para mim é um jogador superlativo, não é? Não é a mesma coisa. No nosso último episódio da época passada foi o jogador que tu destacaste da Liga Portuguesa. Acho. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Mas, exatamente, pois foi. Eu, curiosamente, no Twitter vi, não há muito tempo, falar-se sobre a herança que Vitinha deixava, e há um nome que eu vi, não fui eu que me lembrei, e que realmente, a ser alguém, para ir buscar alguém que fosse um bocadinho cópia do Vitinha, era o Oliver Torres. Sem dúvida. Porque tem muita coisa ali, embora, claro, não estamos a falar da mesma casta, até porque o Vitinha, enfim, ele já chegou ao Paris Saint-Germain e já está ali. Pedro e cal, já quase, não acredito que ele saia. Não estou a vê-lo a sair do 11. Acho que é... Muito cuidado com este PSG, mas isso é um craque. Vitinha é um craque. E por isso, obviamente, para o Porto vai ter que mudar a dinâmica outra vez. Como mudou? Já mudou quando saiu o Herrera, quando saiu o Marega, quando tinha saído... E é isto que Sérgio Conceição faz muito bem, não é? Adapta a equipa muito bem em função dos jogadores que acabam por sair, não é? Sem dúvida. Ou seja, não é... Como é que muitas vezes nós temos a tendência, daí eu ter perguntado a substituto direto, há muita tendência de sair um jogador, precisamos de outro para colmatar aqui a saída, e muitas vezes nem é isso, às vezes basta mudar a dinâmica da equipa, ou até dar ali alguns retoques no sistema tático, e é precisamente, vamos por aí agora, que é o tal losango que nós identificámos no Porto, sobretudo neste jogo ficou bem mais evidente, com o Uribe mais atrás, com o PP a médio interior esquerdo, com o Gruitch a médio interior direito e com o Namazo mais à frente. Certo. Desse losango, parece-te, olhando, não existindo Vitinha, não havendo Vitinha, não podendo fazer a parelha de meio campo com o Uribe, parece-te a opção mais acertada, ou seja, a equipa protege-se mais porque não há um jogador que consiga galgar metros e fazer aquele transporte de meio campo-ataque, ou seja, a equipa fica mais protegida assim, até mesmo a nível defensivo. Eu tenho alguma dificuldade em definir 100% este sistema como um losango. Eu não acho que seja um sistema, em termos posicionais, tão diferente assim em relação ao da época passada. A época passada era um quê? Um 4-1-3-2. Enfim, não há assim uma diferença tão grande. Claro, o Namazo é um jogador que não tem nada a ver com o posicionamento do Vitinha, é verdade. Aliás, lembras-te no jogo, nós estávamos a ver e muitas vezes o Namazo é o jogador que cola no meio dos centrais do Marítimo e que se dá à marcação. Porque o Taremi estava muito encostado à esquerda, por exemplo. O Evan Nilsson. São jogadores que saem da posição. O Namazo deu-se à marcação, ou seja, sacrificou-se entre aspas, embora isto fosse uma coisa muito volátil. Portanto, eu tenho algumas dificuldades em dizer assim com pompa e circunstância que é um losango. E é um dos problemas que depois muitas vezes os treinadores até nos corrigem e dizem não, porque nós não jogamos bem assim, é mais assim e assado, pronto, e nós ficamos, pronto, ok, se calhar foi a nossa interpretação e se calhar não estamos tão corretos assim, porque há dinâmicas dentro do sistema que depois fazem que essa tal questão que estás a falar no Namazo, se calhar para o Sérgio Conceição eu considero que o Namazo é que é o avançado, não é? E se calhar o Taremi joga mais atrás ou whatever. Eu acho que este sistema é um sistema mais desgastante para as linhas defensivas adversárias, ainda mais desgastante, ou melhor, pronto, havia aquele sistema Marega que, enfim, muita gente gozava, mas eu sinceramente acho que era um sistema que devia deixar exausto qualquer jogador. Aliás, nós tivemos aqui neste verão um ex-jogador que nos deu uma entrevista e ele dizia, acho que posso dizer, o Tarantini, acho que ele não se vai chatear connosco, ele dizia, o Porto com o Marega, aquilo era de chegar a meio dos jogos, já não dava para andar, rebentadíssimos. E acontece muito isso. E com este Porto, eu acho que o Porto volta a ser muito desgastante. Não acho que seja mais do que no ano passado também era, não é? Mas no ano passado havia Luís Dias, havia Vitinha, havia Fábio Vieira também. E este Porto volta a ser muito desgastante para as defesas e depois é verdade que perde ali riqueza, a meio, entre linhas, aquele no último passo obviamente perde qualidade não tendo o Vitinha, mas atenção, também não teve Otávio e vai ter, mas acho que ganha uma coisa, há maior espaço para brilhar por parte dos laterais, e não é por acaso que neste jogo o João Mário faz 2 assistências.
não é? Exatamente. Mas não estou longe muito aí que eu ia te perguntar. Ok, desculpa. Pronto, mas acho que essa questão é relevante. Então pergunta logo. Pois, eu ia tocar aí nessa questão, mas primeiro, antes disso, e já que estamos a falar nesse losango, que não é bem um losango, mas eu acho que é um losango, pronto, sem querer alongar muito, a nova função do PP. Ou seja, deixa de ser um extremo tão projetado. Mas espera aí, eu só para dizer, eu acho, eu ia dizer duas coisas, era essa que disse, e a outra tem a ver com o Otávio, não é? Por isso, eu não consigo olhar para isto também já como um produto acabado, porque agora quero saber como é que isto vai ficar com o Otávio. Também é verdade. Eu esqueço-me sempre do Otávio, mas é verdade, porque é titular. Não é? A priori, sai o Namazo, não é? Ou não? Sai o Namazo. Ou achas que sai quem? O Gruites? Pois. Achas? Só que o problema é que não te dá tanta solidez. Pois é. Porque é verdade, depois na reação... Exato. O Otávio, muitas vezes até o ano passado, em jogos que estavam difíceis, o Otávio passa para médio, quase médio defensivo, e o primeiro ali a construir. Mas... Pois, mas o Gruites dá-te muita solidez, dá-te altura, dá-te robustez. E até por causa disto estávamos a falar dos laterais projetados, tu precisas ter o Gruites. Não é? Para não teres uma equipa muito descompensada, porque se há uma transição pode ser perigoso. E depois não esquecer ainda outra questão, é que tu tens estes laterais muito projetados. Falta-nos ali o quadro interativo. O quadro, pronto, mas quem está a ouvir não tem quadro para ver. Tu estás a falar, estes laterais sobem muito, como já subiam, não é? E depois uma coisa é tu lá atrás tens o Mbemba. Outra, o Pepe tens sempre, não é? Mas uma coisa é teres um Mbemba, outra coisa é teres um Marcano. E o Marcano, ainda tem que... além de ser lento e já, enfim, já deve ali qualquer coisa, obviamente. Em termos de bola também, não é o mesmo jogador. Em termos de saída de bola, sim. Aliás, ele quase que enterrava contra o Marítimo. E mais, eu acho que aquele golo é um golo que é um bocadinho... Era uma dor de cabeça escusada para o Sérgio Conceição, a meu ver. Porquê? Porque ele agora, é verdade que ele não vai meter ou deixar de meter um central porque marcou um golo, não é? Mas ali mentalmente, quer dizer, o Marcano responde bem nestes dois jogos. Enfim, o golo acaba por disfarçar também aqui um bocadinho. Acho que o Marcano enterra um bocado, e sinceramente não acho que o Marcano nesta altura seja jogador para ser titular do Porto. Já não acho, sinceramente. Mas este golo, até por causa de gerir os jogadores, gerir o plantel, agora é mais difícil ao treinador tirar o Marcano, abdicar dele e lançar o David Carmo. E a verdade é que há um jogo contra o Sporting daqui a 2 jornadas, e eu sinceramente acho que nessa altura o Sérgio Conceição tem que ter o David Carmo lá dentro. Outra pergunta, fugiste à questão, a função do PP. Fugi. Precisamente por causa do Otávio, porque não sei, eu acho que é pelo Namazo. E por falar nisso, gostaste do Namazo? Achas que tem qualidade? A troca de número para o número 19 dá a entender que realmente vai ser do plantel principal. Vai ser central, não é? Como um Mbemba. Não é central, mas vai fazer parte da equipa principal, não é? Isso ficou provado. Não tinha dúvidas nenhumas, não é? Ele e o João Marcelo. Eu por acaso tenho expectativas em relação ao Loader. Eu acho que... sim. Eu acho que com calma. Sim, mas acho que tem capacidade para... Eu acho que há ali vários jogadores e o Porto volta a ser este não é esta equipa, este clube que já tem tudo bem preparado para as saídas, não é? Nós ano passado vimos isso com a questão do Luís Dias, que foi um Ai Jesus legítimo, totalmente legítimo, e o PP respondeu muito bem, não é? E nesta altura já tens ali um Verón a começar a ser preparado, precisa de trabalho. Tens aqui o Namazo também a aparecer, tens o Galeno que também vai aparecendo, tens até o Gonçalo Borges que volta a entrar bem. Por isso, tens ali segundas linhas. Eu acho que mais do que armar um belíssimo 11, o Sérgio Conceição tem o grande mérito de ter as segundas linhas todas ligadas à corrente. Eu estava aqui a falar do Marcano, é um desses casos, que para mim é segunda linha, não é? Mas todos estes jogadores, tu não tiveste uma má entrada. Eu já falei aqui de 3 ou 4 e o Tony Martínez marca um golaço. Portanto, e de certeza que devem ter ficado os jogadores no banco ruídos para entrar. E acho que essa é uma das grandes mais-valias do Sérgio Conceição. Ele consegue ter estes jogadores todos ligados. Claro, se calhar não vai ser todo o ano assim, não é? Mas é um grande mérito que ele consegue. Ele tem um grupo de 20 excelentes opções. Acho que sim.
Mas e a questão dos laterais? E O fugiu João outra vez ao PP. E fugiste outra vez ao PP. Mas Mas essas é por novas causa do funções. Otávio. É por causa do Otávio. Mas as funções, o PP é um extremo normalmente projetado. Aqui, como médio Não interior vai esquerdo, ser. é um jogador que na primeira ele até Mas ele já o ano a passado não era... construir era um jogador tem sido, pelo menos como tem parecido agora, é que é um jogador que está muito mais entregue à posse, não é? É um jogador até que a pressionar até dos primeiros agora também, porque faz muito para a zona central também. Já tem mais capital Exatamente, para isso. ou seja, funções completamente diferentes. O PP era um extremo, aliás, ele no Grêmio era um extremo puro, foi isso, basicamente o substituto de Cebolinha na altura. Mas Ricardo, nenhum jogador que... Não é nenhum, mas quase nenhum jogador que vem com um rótulo de extremo puro chega aqui e ao fim de 2 ou 3 anos é extremo puro. Não tens esses jogadores. Eles São jogadores que variam muito mais para dentro. Sim, mas eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que as novas funções não têm nada a ver com o extremo puro, entendes? Ou que era a posição natural dele, percebes? As novas funções dele são diferentes e ele está a executá-las muito bem. Aliás, nós até discutimos isso. Eu disse, eu gostei muito do PP. Acho que ele, a nível coletivo, individual esteve muito bem, mas a nível coletivo, a ler o jogo e a perceber o jogo e a perceber onde tem que pressionar, onde tem que construir, acho que esteve muito bem. Eu acho que o PP... tem ali alguns toques de Otávio, não é? Não vejo, obviamente do outro lado, mas não é um jogador assim tão diferente e é um jogador muito capaz também, se for preciso, de vir buscar o jogo atrás e de construir a partir de trás. Claro que tem mais capacidade de explosão, tem mais 1 para 1, mas eu sinceramente acho que ele vai acabar por ser um jogador de interior e de acrescentar à equipa nesse aspecto. Por isso é que eu não sei como é que o Sérgio Conceição vai armar isto, mas vai ser giro de ver. E há aqui um jogador, eu sei que já estás aí a olhar, é porque é para avançarmos. Há aqui um jogador que para mim, nesta dinâmica do Porto, se tirarem este jogador dali, é um 31. Obviamente, o Otávio Uribe, é um desses. O reloginho? Não. Para mim é o Taremi. O Taremi, aquilo que ele disse... Ele tem a sua razão. Ele disse tudo verdade, não é? Eu sinceramente, eu fico... Enfim, lamento, porque de quem nos ouve já há muito tempo sabe como é que nós somos, o que é que nós pensamos, mas eu acho ridículo, primeiro, adeptos do Porto ficarem todos ofendidos com o que ele disse, não é? Com a questão de 30 ou 40 milhões, se alguém chegasse com isso, vender... É lógico, então, não é? Um jogador Qualquer com 30 pessoa acha isso, não é? Um jogador com 30 anos, veja-se o que é que aconteceu ao Pizzi, não é? Estou a falar do ponto de vista financeiro, não estou a falar do ponto de vista desportivo, mas o que é que aconteceu ao Pizzi? Quando tinha 30 anos estava na flor da idade e que andava aí, 29, a ombrear com o Bruno Fernandes com golos e assistências, o Benfica podia tê-lo vendido, não o vendeu na altura, se calhar por 20 ou 25 milhões, não sei, e depois ele saiu pela porta pequena, porque decaiu, é normal. Portanto, percebo esse lado do Taremi, e depois também percebi perfeitamente, e o que eu estava a dizer é, eu fico chateado que os adeptos fiquem todos chateados com isso, e que outros adeptos também aproveitem isso para estar ali a incendiar, porque o que ele disse é totalmente verdade, e não acho que haja nenhum mal entendido, nem acho que haja nenhum problema em ele ter dito o que disse. Muitas vezes ele não tem mais golos porque às vezes é médio defensivo. O que é que nós falámos também durante o jogo? Ele tem montes de vezes que ele está ali, quer sem bola, quer até com bola, em que ele está na zona do médio defensivo. Depois a dupla que ele faz com o Evanilson é muito... O Evanilson tem mais golo do que ele. E o Evanilson está a crescer também. Sinto que o Evanilson está a amadurecer muito rápido e está a ficar um jogadorzaço. Sim, mas eu acho que o Taremi é quase um multifunções. É um multifunções, e aquilo que tu falavas do PP de pressionar, para mim... Incrível, claro. É o Taremi a pressionar. Sim. O Taremi a pressionar é incrível. E logo na primeira fase de pressão é ele, não é? É assim que acho que o Porto também chega a muitos golos que são erros forçados ao adversário quando o adversário tenta sair curto. Acho que um adversário, nesta altura, sair sempre curto contra o Porto, está tramado. Se o Sporting fizer isso no Dragão, ainda por cima como o Sporting está a defender, pelo menos neste último jogo contra o Braga, isso. Acho que o Porto claramente acho que está um degrau acima da concorrência. Olha, 2 perguntas rápidas para nós fecharmos aqui o tema, que é, laterais, este João Mário que se viu é o João Mário que o Porto precisa ou ainda é preciso mais? Este para as laterais? Não, este é o João Mário que o Porto precisa. Mas o Porto precisa de outro lateral direito. Mas para ser titular, ou o João Mário chega numa boa versão? Para estar ali na luta. Isso depois depende. E lateral esquerdo, Zaidu?
já sabe que já conhecemos o Zaidu, não é? O Wendel é que... Pois, é assim, eu diria igual, não é? Mas também percebo que o Wendel custou o quê? 5, 6 milhões de euros? Pois, fácil também, vais o quê? Vais abdicar do Wendel? Vais desistir do Wendel? Não sei. Mas ele, para mim foi uma das decepções da época passada, sem dúvida. No campeonato, não estou só a falar do Porto. Não sei se ele, o treinador treina com ele todos os dias, saberá se ele está melhor, se ele está mais capacitado, mas ele era alguém que realmente tinha muita dificuldade em lidar com a adversidade, com algum errozinho que fizesse. Enfim, acho que pouquíssima fibra que ele tinha. E agora, a última questão que é... Tem a ver com o bilhete duplo que nós vamos oferecer? Já falas disso, não tem a ver, mas tu falas a seguir já disso, que é a última pergunta. Sim, eu vou falar disso, que tu é que tens o desafio. Vai, anda, diz lá. Eu é que tenho o desafio? Sim. Ok. Agora já me tramaste, eu não estava a esperar, que é o costume. A questão, falaste do Marcano, disseste que Marcano não tem condições para ser titular. Carmo é uma solução que deve ser a curto ou médio prazo? Curto. Sem dúvida. E a dupla daqui em diante... Nesta altura o Porto já não precisa daquela... Já não precisa... Porque a situação financeira melhorou, não é? Ainda há Fábio Cardoso. Há Fábio Cardoso, obviamente. Claro. Pensei que estavas a perguntar por causa disso. Não, até me esqueci do Fábio Cardoso. Eu até apontei logo o Carmo. David Carmo é um nível superior. Para mim é um nível superior. Imagino o Fábio Cardoso como um Pep. Imagino o David Carmo ao lado. Não é? Portanto, eu acho que o Pep durante a época vai precisar de falhar alguns jogos, não é? Como aconteceu na época passada, e aí o Fábio Cardoso imperial, não precisa de mais. Agora, para jogar ao lado tem que ser o David Carmo, a meu ver, e não fazia sentido, quer dizer, o Porto pagou 20 milhões de euros por um jogador que é um jogador capacitado para jogar já, não precisa aqui, precisa de se entrosar com a equipa, mas não é alguém que vem do Brasil ou que vem de outro país, sabe perfeitamente como é que as coisas são. Acho que para mim é para jogar já. Desafio. Como é que queres fazer? É o Vizela Porto. É o Vizela Porto, temos dois bilhetes para oferecer. 2 bilhetes para oferecer para o Vizela Porto. Pronto, olha, lembrei-me aqui de uma questãozinha, que é, tu por acaso disseste que é o jogador para ti fundamental do Porto, que é o Taremi. Ou seja, é aquele jogador que para ti tem que jogar, que se não jogar o Porto não é o mesmo. Para mim, por exemplo, é o Uribe. Acho que o Uribe é um jogador no Porto que é o reloginho, que é o pêndulo da equipa. Acho mais fácil de arranjar um Uribe. Eu percebo o que tu dizes, eu acho que o Uribe é um jogadorzaço e está numa forma muito boa, mas acho mais fácil arranjar um Uribe do que arranjar um Taremi. Ainda bem que discordamos, que agora fazemos o desafio. Para as pessoas que nos estão a ouvir, quem é o jogador fundamental? O jogador que faz mais a diferença no Porto. E porquê? Logicamente. A resposta que nós mais gostarmos. Claro, já sabem que nós não vamos dar a amigos e etc. E que é completamente subjetivo. Exatamente. A resposta que nós mais gostarmos ganha um bilhete duplo até quinta-feira, não é? Sim, até quinta. Respostas no nosso Twitter, Ataque Rápido, o podcast. E agora vais pegar na pá, não é? Para o desenterrado. Bora lá. É corte. Ora bem, o meu desenterrado desta semana é Moussa Sissoko, jogador, o ex-Tottenham, que foi dar com ele no Nantes, não é? Transferiu-se para lá por 2 milhões de euros. Eish. Estamos a falar de um jogador que na final do Euro 2016... Um terror para Portugal. Hã? Um terror para Portugal. Um terror? Não, estou a dizer um terror, ele era um poço de força. Mas... Sim, Portugal é que é um terror para ele. Sim, ele não, caiu muito, mas é um ele jogou nesse Euro e para jogou Portugal, para todas as seleções. O gajo é um bicho. É um bicho, mas ele não conseguiu fazer campeão do mundo, não foi ao Mundial. Mas ele fez 110 minutos na final do Euro. Só saiu depois do Éder meter aquela buchinha lá dentro. Mas não é nessa fase final. Fui dar com ele. Mas não é nessa fase final que ele até faz um bom... Que ninguém contava, ele faz um bom europeu. Foi titular na final, não é? Um terror, eu digo um terror porque ele é um gajo muito difícil de parar. Olha, faz-me lembrar o Marega em termos físicos, meu Deus. Um gajo. Muito bem. Fui dar com ele no Nantes, completamente fora de forma. Foi comparado ao Watford por 2 milhões de euros. Fez pelo menos um penalti no jogo, não foi assinalado, tal como o outro lance de dúvida, mas coitado, que terror, de cadeira, aquele é que era de cadeira mesmo. Moussa Sissoko vai jogar a Liga Europa no Nantes, nada mal. Olha, nada mal. O que é que estás a olhar? Eu estava a olhar para ver agora que é o isto sim ou isto não. Então vá, vamos lá.
o teu isto sim? Olha, o meu isto sim é... Não, podes meter mais para cima. Ok. Meu Deus, tu estás mesmo a precisar de mais trabalho. Pois estou. O meu isto sim é o vender bem o nosso futebol. E o vender bem o nosso futebol é com um jogaço, como se viu ontem em Braga. Jogaço. Eu não vi tudo, vi só a primeira parte, mais ou menos. Jogaço. Jogaço mesmo. E depois vi também o Portimonense Boa Vista. Eu estava a fazer esse jogo. Grande Yusufa, pá. E belíssimo jogo também. Ficou só 1-0, é verdade. Não estamos a falar da mesma casta, claro. Mas também excelente apresentação para duas equipas que vão dar ali mais ou menos tranquilas, imagino eu, não é? Acredito que, não sei se alguma delas vai passar por dificuldades, mas também não acredito que sejam equipas para ir à Europa, sobretudo se continuarem estes problemas no Boa Vista. Mas vendeu-se muito bem o nosso futebol. Isto é um ponto e vírgula, porque a seguir é o isto não. Anda lá. Olha, o meu isto sim é o Bruno Almeida do Trofense. Opá, estive a fazer o live. Do Trofense, não é? Do Trofense. Sim. Eu digo Trofense, tá? Pois, dizes mal. Pois digo. Mas é trofa ou trofa? Não, é trofa. Mas é Trofense, porque tu não lês a pensar noutra palavra. Para mim é aquela palavra. Um acento. Não, o acento. É como se tivesse. Tem a sílaba tónica, não é? Eu sei. O outro dobra para U. Anda lá. És incrível. Grande jogador. Acho que está aqui um jogador de Primeira Liga e curiosamente já li hoje que pode estar a caminho de Santa Clara, porque ele faz um grande jogo contra o Belenenses SAD. Ele foi dos jogadores que mais rematou, foi dos jogadores que mais procurou a vitória do Trofense e marcou 2 golos, foi decisivo. E está aqui um belíssimo jogador que pode fazer aqui a diferença na Primeira Liga. Daí o meu isto sim. Ok. E agora é o isto não. O meu isto não é o vender mal o nosso futebol. Eu a sério. Meu Deus, não percebo. Pessoal, quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, desfrutem mais do futebol e menos, dediquem-se menos a essas parvoices, que nas redes sociais, que é uma estupidez. Estás a falar por causa dos Gaio? Estou a falar por causa dos Gaio, que teve que fechar a conta do Instagram dele. Estou a falar porque nós estamos na primeira jornada e é só a expulsão do Quaresma do Aroca na Luz, ou a entrada do Grujic ao minuto 2 no pescoço não sei o quê. Vamos aproveitar um bocadinho o futebol, pelo menos enquanto a classificação ainda não estiver aqui muito mexida. Calma, vejam futebol, desfrutem, relaxem, aproveitem, instruam-se, vejam novos jogadores, apreciem. Calma, esqueçam o resto, pá. Tu estás aí a falar. Parem com essa treta. Apetece-me limar aqui as unhas. Anda lá. Isso é a conversa de sempre, pá. Nunca vai mudar. Mas eu estou cada vez mais farto, pá. Nunca vai mudar. Como é que dizia o outro? O Vítor Espadinha. Estou cansado deste gajo, pá. Fatadas, com 80 anos. Tu não tens 80, mas já se Pois não, mas olha que também já pouco falta. Mas a sério, desfrutem do futebol, pá. O futebol é tão porreiro. Nós tivemos mais de um ano todos em casa, pá. Aproveitem o futebol, mas deixem-se de coisas, meu. Que massacre. É verdade. Eu espero ver-te para o ano com a mesma... Estou cansado, pá. Cansado disto, pá. Para o ano vais dizer a mesma coisa, porque isto nunca vai mudar. Lamento informar-te. E o meu isto não é para Alfa Semedo. Conseguiu a proeza de, no primeiro jogo do campeonato 2022-23 ser expulso. Eu lembro que nós na época passada tínhamos falado, vai ser difícil conseguirmos analisar, e até foi o nosso colega Cristiano que me lembrou disso. Eu acho que até foste tu que disseste, vai ser difícil nós analisarmos o jogo do Alfa Semedo porque o homem está sempre a ser expulso, não é? Sim. Nós não conseguimos analisar. Logo no primeiro jogo, expulsão de Alfa Semedo. Eu não percebo. Eu não vi. E depois ainda acabou por ser o Mateus Índio também, de forma estúpida. Eu não vi os lances, porque estava a fazer o outro jogo. Independentemente da questão do lance. Mas outra vez... Coitado. Eu lembro-me da forma como ele reagia às expulsões. Ele quase que lhe apetecia chorar no ano passado. Eu lembro-me disso. Ele também não é nenhum inocente, não é? Ele não é nenhum inocente. Claro, mas por amor de Deus... Não é? Eu aposto que os adeptos do Vitória... Mas eu não sei, eu não vou estar a comentar porque eu não vi o lance e por isso não faço ideia se foi culpa dele ou se foi exagero do árbitro. Tranquilo, agora vamos para o Se Eu Fuera. Pode subir, sabe aí. E se eu fuera, sou eu,
E se eu fosse o Jota do Celtic? Eu vou-te dizer, pá, Gostas da pinta? se eu fosse o Ricardo Lestre, Nunca, vinha sempre com esta hoje ia camisa. para algum lado. Eu hoje ia para algum lado. Ou então vinhas sempre com esta camisa para o podcast. Que brilho, pá, que brilho, pá. Obrigado, Que- amigo. Obrigado. Esta terceira temporada é que vai ser. Muito obrigado. Se eu fosse o Jota do Celtic, eu começava a preparar as malinhas para ir embora. Já. É? Então, Tipo, primeira jornada, golo. Primeira jornada, golo. Segunda jornada, 3 assistências. Faz uma época brilhante na época passada, espetacular no Celtic. O Celtic comprou. Normalmente vendo o trajeto que é da Liga Escocesa, mais tarde ou mais cedo, em janeiro se calhar está na Premier League. ei, calma. Achas que não? Em janeiro? Oh, É lá. está a jogar muito o menino. Cuidado. Atenção, eu lembro-me de Portanto, tu dizer... estás a dizer, é tipo, sabes que as grávidas, a partir dali Os desejos. das 30 e tal semanas, têm que fazer têm que ter a mala pronta para a qualquer altura irem para a maternidade. É verdade. Olha, a nossa está quase a ser feita. Está quase. Está Coisa quase. linda. Mas o Jota, pronto, acho que ele está muito bem. Obviamente que a exigência do campeonato escocês também é diferente comparativamente com outras ligas europeias, mas acho que o Jota, a continuar assim, em breve está numa das Big Five. O que é que tu achas? Acho que sim. Achas que Acho sim? que sim. Ele que prepara as malinhas. E nós, olha, também vamos preparar as nossas porque vamos dar por terminé. É. Está fechadinho. Ok. Já falámos dos bilhetes, já está tudo tratado. Tens não um está? novo fecho para este ano? Estou curioso. É o Ok. Cuidem-se. Eu acho que o Ok. Cuidem-se faz sempre Ok. parte. Para mim, Malta. opa, eu acho. Nós voltamos para a semana, como vocês já sabem. E cuidem-se. Fantástico.